tanta sabedoria, com tanto conhecimento e com tanta didática para ensinar, né? Rômulo sabe que tu tens um fã-clube, né? Tu sabe Tem, disso. tem É mesmo. muito, a gente aprende muito contigo e esse assunto que a gente vai falar hoje, Rômulo aí já são quase 10 anos, é isso, Rômulo, estudando água? Não, é o dobro disso, né? Já fiz 19 anos que eu estou desenvolvendo esse projeto, que eu estudo, que eu leio. Eu até separei aqui um livro. Quem me conhece, como você falou assim, você tem muitas pessoas que gostam do seu trabalho, mas foi muita dedicação, né? A Dinha tá aí desde o início. Base, 19, né, Dinha? Rômulo, Ó, eu gosto 19 muito de anos. ler, de aprimorar dentro desse campo, né, que eu escolhi de trabalho aí, que é investir na saúde, né, e não na doença. Mas são 19 anos já. 19 anos, que então é por isso que tem tanto conhecimento, né, Rômulo? Eles falam assim que são tantas mil horas estudadas, é isso para a gente ser especialista no assunto, né? Então, na verdade, eu ainda estou aprendendo, né? Porque não para, sempre chega coisas novas como o hidrogênio, né? Que a gente acho que nós vamos comentar aqui, né? Que está ganhando proporção Sim. muito grande. E principalmente o fato de conhecer novas pessoas, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas, sempre trago assim, uma visão diferente, então estou sempre estudando, aprimorando, aprendendo e tentando falar de um jeito que todo mundo entende, né? E não ser uma bula de remédio que só o médico entende ali. E esse jeito é maravilhoso. E para quem de repente está aqui pela primeira vez, né, Rômulo, nunca ouviu falar sobre o que nós vamos apresentar aqui hoje. Ou de repente as pessoas que vão assistir essa live depois gravada, a gente quer dizer para vocês, fiquem até o final, porque os próximos 60 minutos são informações preciosas, mudaram a minha vida, a vida do Rômulo e de tantas pessoas que estão aqui com a gente, e é um conteúdo que a gente vai falar aqui sobre o nosso bem mais precioso, que é a saúde. É a saúde, é o nosso bem mais precioso. Eu costumo falar que agora nós estamos perto do Natal. Tem gente que acha essa minha fala muito dura, mas eu preciso falar porque eu já estive, de um lado, uma pessoa bastante doente. Já tomei Rivotril, já tive gastrite, azia, já tive quadro depressivo, já tive muitas coisas, já tive muito acima do meu peso, eu tive quase 90 quilos. Então, eu falo para vocês hoje, com 45 anos, a saúde que eu tenho hoje. Eu só quero melhorar, só quero conquistar a super saúde. Então, a gente está perto do Natal, tem pessoas que de repente vão passar o dia do Natal no hospital, daqui a pouco com uma crise de cálculo renal, ou vão estar com pedra na vesícula, apendicite, ou quem sabe um problema cardíaco. Por quê? Por falta de saúde, porque não preservou a saúde. Então, o que a gente vai passar aqui para vocês hoje é interessantíssimo. Inclusive, eu quero convidar vocês, quem quiser anotar, quem quiser pegar um papel, uma caneta. Eu também gosto muito de estudar. Eu estou sempre estudando, sempre, sempre, sempre eu estou estudando, porque eu sei que a gente, como o Rômulo falou, e deu um tilt aqui no meu slide, deixa eu ver. A gente nunca para de aprender, né? Então a gente sabe que a gente nunca para de aprender, e toda vez que a gente tiver oportunidade de falar sobre o assunto saúde, eu acredito que nós aqui que somos entusiastas da saúde, né, que somos, eu falo assim que nós somos ativistas quando a gente fala no assunto saúde, a gente não pode perder a oportunidade. E eu gosto sempre de começar mostrando para vocês esse slide. Eu vou fazer uma introdução e depois o Rômulo vai vir com a nossa estrela principal aqui da Timol. E se der para destacar nós dois, inclusive, ali, senão acho que enquanto um fala, o outro aparece, né? Eu quero falar para vocês, eu tenho 45 anos, eu quero que vocês digitem no chat qual é a idade de cada um de vocês. A minha tela tá cheia? Tá tudo certo? Na verdade, você tem primeiro destacar a sua apresentação no seu computador, depois você compartilha, aí fica a tela Sim, eu cheia. fiz isso. Deixa eu ver. Tá certo? Agora sim, Deu uma desconfigurada no meu slide, mas acho que vai dar bem. tá Então excelente agora. a gente tem que perguntar qual é a sua escolha, né? A gente pode saber que hoje a gente vê idosos de 60, 70, 80, 90 anos na academia, independentes, fazendo sua comida, e a gente vê às vezes idosos de 70 anos com muitos problemas de saúde. Então, a nossa saúde, ela vai depender da nossa escolha, dos nossos hábitos. Hoje nós sabemos que tem a genética
e a epigenética, né? E quando a gente fala da vida moderna, nós sabemos que hoje a vida moderna traz muitas facilidades, mas ela traz os impactos negativos. Hoje é lanche, né? A gente tem o fast food, a gente tem aí comida congelada, a gente tem um tanto de aditivo químico, conservante, corante. Chega no mercado, tem um monte de produtos. Vocês já pararam para pensar que tem uma ala do mercado falando assim, ó, produtos saudáveis? Produtos sem glúten, sem lactose, produtos saudáveis. Então quer dizer que os outros não são? Então, gente, hoje a gente tem que se dar conta que a gente está vivendo o quê? Um mundo tóxico. A gente está muito desconectado com a natureza. Tem gente que não pega sol, que não coloca os pés na grama. Antigamente, nos hospitais, tinha o solário, que era o lugar onde as pessoas tomavam sol, os doentes tomavam sol. A gente pode olhar para os animais, por exemplo. Os animais, quem aí tem pet? Fala para mim no chat. Abre o solzinho, eles estão no sol. Eles tomam uma aguinha lá da chuva, eles querem uma água corrente. Então a gente tem que aprender com os animais, a gente tem que se conectar com a natureza. Nós fazemos parte da natureza. Mas hoje a gente sabe que os grandes causadores das enfermidades é o excesso de acidez do organismo e o excesso de radicais livres. Então, o Dr. Otto Warburg, um médico alemão, pesquisador, ele ganhou um prêmio Nobel e ele falou que todas as doenças são ácidas. E onde existe alcalinidade, não pode existir doenças. Um bebê, ele é totalmente alcalino, ele é muito alcalino. A nossa própria idade vai acidificando. Então, o nosso estilo de vida também vai acidificando. É a poluição eletromagnética que a gente não vê, é a poluição do ar, é a alimentação, é o excesso de açúcar, carboidrato, refrigerante, tudo acidifica. E o Dr. Otto também falou, em uma obra que ele escreveu, O Metabolismo dos Tumores, que o câncer se desenvolve nesse ambiente, ácido e com pouco oxigênio. E o que que causa, então, a acidez? Então, a acidez é isso tudo que eu falei para vocês. Essa alimentação ruim. A gente tem uma alimentação hoje mais ácida. Então, a respiração das pessoas hoje ajuda a acidificar o organismo. Isso tudo que eu falei até agora, Rômulo, o que que tu me diz? Tô indo no caminho certo? É verdade? A própria respiração incorreta pode prejudicar a nossa saúde? Eu sempre gosto, eu aprendi até que uma pessoa, né, um médico, uma referência no Brasil, o Dr. Ícaro, ele é um pesquisador, assim, Ai, ele é impressionante sobre a água no maravilhoso. Ele já fez organismo. E live para nós, né? ele falou sobre a respiração a cada 60 minutos, se a gente puder respirar 3 vezes bem fundo, e soltar como se estivesse apagando uma vela, só isso já vai ajudar muito. E tudo que você comentou realmente, né? A gente pode dizer que 99% das doenças, né, tá ligada à acidez, e é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, que é o radical livre, mas a acidez é impressionante. Ambiente ácido prolifera bactérias, tumores, feridas, fungos e assim vai. É uma sujeira no nosso corpo que a gente precisa eliminar. Muito interessante, né, Romulo? Porque outro dia eu vi um desses gurus assim indianos, sabe? É um senhor assim, achei ele muito sábio. Ele falou assim, ó: se a gente souber gerenciar dois fatores na nossa vida, o ar e a água. Então ele disse: a respiração, né? A gente gerenciar a respiração e a água de qualidade. Nós vamos resolver 90% dos nossos problemas e não precisaremos ir ao médico. Eu achei tão interessante que eu estava assistindo ele falando um pouco sobre essa questão do contato com a natureza. O que a gente costuma falar hoje, né, nas nossas lives? Porque é interessante que quando a gente traz a nossa tecnologia que muda a qualidade da água, que é o que vocês vão ver aqui agora, que a gente falou que o tema principal vai ser a qualidade da água, a gente está trazendo só um pouquinho do contexto para vocês entenderem qual é o problema hoje em dia das pessoas. Por que que tanta gente está doente? Por que que tanta gente com câncer? Então a gente está falando da acidez, do estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres, até a respiração produz radicais livres. Então, a alimentação ruim, o ar poluído, poluição eletromagnética, o estresse, até exercício de alta intensidade, tudo isso vai produzir um estresse oxidativo. E a gente também tem que falar que a gente vive num mundo tóxico e as toxinas estão por toda parte. É a maquiagem, é a poluição, é a água, é o produto de higiene, de beleza. Então, gente,
A água, se a gente for parar para pensar, a própria OMS, a OMS fala o quê? Que mais de 80% das doenças vem através da água. 80%, não é a maior parte? Então, se a gente parar para pensar, eu vou construir uma casa. Ó, a casa tem que ter uma boa fundação. Eu não posso colocar um telhado maravilhoso com uma fundação em cima da areia, mal feita. Então, a gente tem que pensar que a nossa saúde ela vai depender da água que a gente consome. Então, isso é um ponto muito importante. E aí eu quero perguntar para vocês, Rômulo, imagina só esse rio. Tem um rio lá, me esqueci o nome da cidade, fora do Brasil, que é um dos rios mais poluídos do mundo. E eles fizeram um estudo, e os peixes desse rio, eles têm um tumor no fígado. E então, assim, a gente para pensar. Alguém de vocês teria coragem de comer, de jantar ou almoçar um peixe pescado num rio desses aí? Alguém teria? O que tu acha disso, Romulo? De forma alguma, e a gente não precisa nem ir longe, né? A gente tem aqui o Rio Tietê durante a cidade ali de São Paulo. A gente percebe isso, uma água suja. A água, quanto mais suja, menos oxigênio e nutrientes. O resultado é isso que nós estamos vendo, né? Infelizmente. Exatamente, sabe, Rômulo, que esses tempos eu fui aí num hotel com meu marido, num Airbnb. E aí, o senhor estava pescando no açude, assim, e ele estava comentando com meu marido que teve uma época que todos os peixes morreram. E ele disse que ele colocou muita comida no açude e ele disse que faltou, essa comida, assim, ela se decompôs e faltou oxigênio na água. Ele estava explicando isso, os peixes morreram. Então, a gente para pensar, se aparece peixes assim, mortos, a gente sabe que é alguma contaminação da água. Então, eu acho que não é tão difícil da gente entender que a água, como o Dr. Laí Ribeiro muito bem fala, determina saúde ou determina doença. E a água ela é fundamental para a manutenção da saúde e qualidade do terreno biológico. Teve um professor francês que ele é especialista em hidrologia e ele estudou o organismo a partir da perspectiva da água orgânica. E ele destacou que os seres vivos são essencialmente formados por células imersas em água. Então, isso aí todo mundo já sabe. Só que isso aí é um assunto lá de 1948. Então, quer dizer que a água é o nosso verdadeiro terreno biológico. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, terreno biológico, mas a nossa imunidade depende do nosso terreno imunológico. E quando a gente fala, então, que nós somos 70% água, então eu vou pedir para o Rômulo, a partir daqui, explicar para a gente qual é a importância e por que que a gente precisa de uma água de qualidade, qual é o papel da água no nosso organismo. É, realmente a água é extremamente importante. Dá para ver por esse desenho, né? E daqui a pouco você vai mostrar outra questão também da água dividida por órgãos, né? A gente é um aquário. Então, antes, eu vou fazer uma pequena introdução para você que está nos acompanhando. Volta o slide anterior aí, rapidinho, por favor. Olha que interessante essa gravura. Essa gravura ela abre a nossa mente, mas muitas vezes a gente passa despercebido. Tanto é que desde do prézinho a gente sabe que o nosso corpo, a maior porcentagem dele é água. Todos nós sabemos isso. E qual a molécula da água também a gente aprende e não esquece, H2O. Só que quando a gente olha para esse desenho, mostra algo muito interessante. Tudo que você fizer para buscar saúde, atividades físicas, minerais, polivitamínicos, uma boa leitura, enfim, tudo isso, né, uma consulta ao médico de forma preventiva, tudo que você pensar que você está investindo na saúde, você está cuidando de 30% do seu corpo. Aí por isso que a gente tem que abrir a mente. A água é 70%, então as pessoas focam muito nos 30%, não tem resultados Verdade. significativos. Não estou dizendo que deve abandonar, muito pelo contrário, todos têm que fazer isso, só que esquecem da maior parte do corpo. Então, quando você entende que 70% do corpo vai trazer um resultado ainda maior, aí você começa a investir, os resultados aparecem. Porque senão, você vai naquele circuito, né? Aumenta, começa uma dor, uma doença, segunda doença, terceira doença. E por quê? Porque o ambiente está sujo. O que adianta eu cuidar do coração, mas ele está mergulhado num aquário sujo? Adianta eu tirar um peixinho, cuidar do peixe e devolver ele para a água que está suja?
Então é mais ou menos isso. Olha aí para você ver quão importante é, né? A água, até o dente. Não sei se aí fala do dente, não, né? Mas até o dente tem água no meio. É pouco, mas tem. Então nós somos realmente água e é muito importante para todos nós esse assunto, tá? Então vamos lá. Qual a água que você está consumindo? Aí você fala assim, uma água boa, eu espero mesmo. Só que tem pessoas que pegam a água da torneira, coloca na geladeira, ela fica gelada e some o cloro. Só que o cloro tá ali. Então, o cloro pode trazer. Se o cloro danifica até canos, imagina, até o cano da sua casa pode ser danificado com a quantidade de cloro, imagina isso dentro do corpo. Então você precisa filtrar a água. E aí muitas pessoas começam a se preocupar com isso, porque querem ter uma água boa e compram água em garrafão. Ótima iniciativa, você está tentando comprar uma água boa, né? É bom você ter um filtro bom, a Maíra pode até falar mais à frente aí sobre filtros, né? Mas a água que você está vendo aí de garrafão, que era a que eu comprava há 18 anos atrás, achando que estava pondo uma boa água, aí eu descobri que o plástico tem origem no petróleo. E em contato com o sol, e fora que esse garrafão viaja para tudo quanto é lado, né? Mas vamos só falar que ele solta, o plástico solta ali o principal ativo que desencadeia, o que incentiva o câncer de mama e o câncer de próstata, tá nesse garrafão. Agora, olha essa outra água aí. Você fura um poço na sua casa com a perspectiva de ter uma água boa. Você pode realmente encontrar uma água boa, tá? Mas poucas pessoas fazem um laudo. E esse poço pode estar sendo furado, encontrado do lado de um bicho que morreu há muito tempo. Ou, pior ainda, né? Pode estar realmente contaminado. Então precisa fazer um laudo. Aí, beleza. O laudo do poço artesiano foi bom, você tem uma boa água. Mas a hora que você tira essa água do poço artesiano, passa pelos canos e fica ali parada no seu filtro, na caixa d'água, no reservatório, ela também vai perdendo a leveza dela, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, a água realmente ela é extremamente importante, a gente tem que ficar atento, porque a água determina doença, a água determina saúde, e uma água adequada e apropriada restabelece a saúde. Caramba, foi o Rômulo que inventou essa frase? Não. Foi o Dr. Laí Ribeiro. Em qualquer lugar do mundo é um cara admirado, mas aqui no Brasil eles querem criticar. Enfim, É né? Você conhece verdade. como a gente cuida bem das pessoas que são inteligentes ou que, né? Infelizmente, aqui no Brasil não são todos que valorizam, mas é um cara que estudou muito, aprendi muito, aprendo ainda com ele, né? E Então ele é ele a grande autoridade quando falamos em água no Brasil e no mundo, né, Rômulo? é, é isso aí. Ô, Ele é Rômulo, tem impressionante. só um detalhezinho que eu queria colocar, que aqui na minha cidade a gente usa muito água de poço. No meu condomínio a gente não tem água encanada, tá? E aí as pessoas elas se enganam achando que a água de poço é maravilhosa. Então nós chamamos um laboratório para vir fazer análise. Eu tive a iniciativa, né? Alguns vizinhos falaram que nunca tinham limpado a caixa d'água. Olha só, tá? E aí eu vou te dizer o laudo, tá? Teve poço aqui que tinha pH menos de 4, teve poço que teve E. coli, tá? Na água. Teve poço que teve excesso de alumínio, a gente sabe que tem ligação com Alzheimer, com autismo. Teve várias substâncias, tá? Nas águas dos poços, tá? E é o seguinte, eles falaram lá no laboratório, eles disseram que a maioria das nossas águas aqui tem excesso de alumínio, porque a gente é uma região, nós somos aqui região litorânea, e a própria decomposição das conchas, ela já traz esse solo com mais alumínio, tá? E também excesso de metais. Teve uma pessoa aqui na minha cidade que ela teve uma doença, que sabe o que aconteceu? Começou a corroer um desses metais, que eu esqueci o nome, começou a corroer um dos órgãos dela. Então, assim, as pessoas aqui na minha região, elas sempre acham que a água do poço, ela é 100% garantida. Então, é muito importante a gente falar, por quê? Porque quando a gente pensa assim, ó, quando a gente olha essa água aqui, quando tu olha, tá perfeita. Se a gente não fizer uma análise, a gente não vai saber. Na natureza, lá na origem, ainda existem algumas águas muito puras. Mas o que a água tem de mais importante também, além da pureza, são outras características, como o próprio Laí Ribeiro sempre explica.
A pureza é uma característica só. A maioria das pessoas sabe que a gente precisa de uma água filtrada, né? Ou uma água mineral, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, é que a água na natureza, ela tem o contato com as energias. Então ela tem os raios solares, ela tem a energia da terra, tem a magnetita. Ela é naturalmente uma água já com essa energia da terra viva. Se vocês já tomaram um banho de cachoeira, um banho de mar, a gente recebe esses elétrons, a gente sente essa energia. Na natureza, essa água ela tem um oxigênio em abundância, ela tem as rochas ali que liberam minerais. Então, tudo na natureza está em movimento, está vivo. Mas aí vocês olham essa água ali. Quem já tomou uma água de bica, né? Antigamente a gente tinha muita água de bica, né? Direto ali da nascente. Aí pensa como que tá a água na tua caixa d'água. Ela passou por canos, ela ficou lá no escuro, numa caixa d'água de plástico ou num garrafão de plástico, como o Rômulo comentou. Então, o primeiro grande problema é a morte biológica da água. Gente, eu acho esse assunto fascinante, porque eu só aprendi isso depois que eu participei desse projeto de saúde da Timol. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, a água que as pessoas tomam, que a maioria das pessoas toma hoje, eu vou até descompartilhar a minha tela. A água que as pessoas tomam é uma água adulterada. É isso mesmo, Romulo? É uma informação que a gente tem que passar para as pessoas, uma informação verídica e importante? É, realmente é tudo isso aí que você está falando e acrescento, viu? Já fiz pesquisa em água também na região de Londrina, ali no Paraná. E é uma água boa, com pH até razoável, mas com excesso de cálcio. Por isso que ali naquela região tem muita gente com pedra nos rins. Então a pessoa toma água, toma água, toma água, tá tomando uma água até boa, mas o excesso de cálcio, mais o que tem na alimentação, né, cria-se ali algum cálculo renal. Então eu estou falando de cálcio, não estou falando de cloro. Cálcio é bom, mas em excesso também não. Então também tem essas questões aí, por isso a importância de procurar sempre algo de qualidade, né? Exatamente. Então, essas informações que a gente está trazendo, por isso que nós falamos, o nosso projeto é um projeto de saúde familiar, é um assunto importante para a família toda. Então, essa água original, praticamente hoje a gente não tem mais acesso, porque antigamente as civilizações elas se colocavam, se assentavam perto da água. A gente estudou isso no colégio. A gente se tem, eu já fui em várias aldeias indígenas, sempre tem uma nascente ou tem uma cachoeira, sempre é perto da água, as aldeias, por menor que seja. Então a água ela é essencial para a vida, nós precisamos de água. Mas que água será que hoje nós estamos oferecendo para nossa família? Porque a água, ela tem a polaridade. Agora o Rômulo vai explicar para vocês por que que a água, ela hoje é adulterada. Por que que isso acontece? E assim, doutor Lei Ribeiro falou essa frase que o Rômulo falou para a gente agora, que água determina a doença e água determina a saúde, porque uma água apropriada, uma água boa, ela consegue restabelecer a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica. E a água pode ser usada como remédio. Hoje se fala muito sobre detox. Eu quero fazer um detox, né? As pessoas dizem fazer um shot de manhã. Mas como que a gente desintoxica? A gente sabe que a água, ela tem três papéis fundamentais no nosso organismo. Ela tem que hidratar, e ela tem que nutrir, e ela tem que desintoxicar. A água participa de todos os processos enzimáticos, metabólicos e hormonais. Sem água não tem vida. O nosso planeta poderia se chamar planeta água, porque tem água no subsolo, tem água nos oceanos, tem água no ar, tem água no céu. Então, tem água dentro das pessoas, tem água dentro dos animais, tem água nas plantas. Então, o planeta poderia ser planeta água. A vida se origina na água. Um bebê, ele é formado naquele líquido amniótico, né? Então, a água ela é de suma importância. Eu falo, inclusive, Romulo, que se as pessoas realmente entenderem a importância da água na nossa saúde, o assunto água ele deveria ser discutido nas mesas de conversa, nas reuniões de família, na mesa do almoço, entre amigos. O amigo pode ligar para o outro: olha, tu nem sabe que agora eu estou sabendo que a água não é tudo igual, porque é um assunto que depende da nossa vida. E explica pra gente, Rômulo, por que que é isso que água não tem diferença? Porque eu ouvi o doutor Lei Ribeiro falar. Tem água que hidrata, tem água que não hidrata e tem água que desidrata. Eu já vi ele falar isso. Por que que isso acontece?
Por todos esses motivos que você comentou, né? E tem uma questão, a água parada, né? E hoje a água é parada, ainda bem, né? Que a gente não precisa ir lá no rio para buscar água, ela vem até a nossa casa, mas esse processo todo que a Maíra muito bem comentou, vai fazendo com que a água se torne algo para matar a sede, né? Fica limitada a matar sede. Tanto é que hoje você fala assim, tá com sede? Toma água. Eu não tô com sede, não vou tomar água, mas a água é muito mais do que isso, né? Então, no próximo slide aí você vai ver o que eu estou falando, né, de forma ilustrativa. A água, ela é composta por três importantes, né, que é o oxigênio, o hidrogênio e os nutrientes, né? Então, a água tem que levar essas questões, né, vamos dizer, essas três coisas importantes, nutriente, hidrogênio e oxigênio, para o interior das células. E bisturi não chega lá. Não tem médico, não tem medicina, não tem terapia que consiga fazer algo tão íntimo como a água faz. Então tá ali o cluster formado. O que que é isso? É a água parada. Uma molécula vai sendo atraída a outra e vai formando essas macromoléculas. Então, olha só, a pessoa está tomando água, só que a água não está sendo realmente absorvida. Então, sem esse fluxo magnético que você vai entender daqui a pouco, essa água parada, ela fica limitada a matar a sede e não hidrata, não limpa, não desintoxica. Então, o nosso ambiente celular está sujo, porque o núcleo celular, quando ele faz a função dele, ele libera lixo. E essa água faz uma limpeza intracelular, jogando para a corrente sanguínea, onde os rins precisam estar ali bem limpos, né? Porque é um filtro e não dá para você trocar de 6 em 6 meses o filtro. Então, esse rim, ele tem que estar bem, funcionando bem. Só que quando você também não tem uma água extremamente leve, rica em minerais, esses ductos renais, esses filtros vão entupindo e aí fazendo com que o rim perca a eficiência, aumenta a sujeira no organismo. Olha só, a falta de água, o que que vai desencadeando? A pessoa não vai morrer de sede, porque ela toma água. Ah, eu gosto de tomar muita água, mas não vai dar o resultado que ela quer, porque a água está sendo pouco absorvida, pouco aproveitada, porque ela está parada. E pode ser a melhor água mineral, pode ser o melhor filtro que você tiver, sem um fluxo magnético vai ter o cluster e não vai ser tão eficiente. Agora, olha a foto do lado direito. Olha quantas moléculas estão adentrando as células. A boquinha da célula, vamos dizer assim, ela foi feita para entrar uma molécula de água por vez. Lembra que a água em movimento, ela fica extremamente leve? Uma água da bica, se você já teve o prazer, né, o privilégio de tomar uma água dessa, ela é extremamente leve. Por quê? O mesmo criador que fez a água foi o que fez a gente. Então ele sabe que a água em movimento vai realmente ser absorvida. Só que hoje não tem como cada um ter sua bica, né? Então a água parada vai fazer isso aí, né? Formar o cluster. Você colocando um fluxo magnético com comprovações científicas, viu? Porque tem gente que acha que colocar ímãs de geladeira na água, né, ou de caixa de som vai resolver. Não, são vários fatores para quebrar o cluster e fazer a água ficar eficiente. Aí leva mais minerais, leva mais oxigênio, recolhe o lixo celular, leva para a sua corrente sanguínea, fazendo com que os ductos renais funcionem bem. Então, a primeira desintoxicação, né? Hoje eu escuto muito isso, igual a Maíra comentou, né? Vou fazer um detox. Não adianta, adianta. Não vou dizer que não adianta. Mas se você quer realmente fazer com que o seu detox seja eficiente, os seus rins, o fígado e o intestino têm que funcionar perfeitamente. Está aí, ó. A solução para você perder peso, enfim, para várias questões, né? E aí, com esse outro aparelho, esse verdinho que aparece discretamente, mas eu tenho ele aqui, ó. Esse aqui libera minerais na água. Então, o que que alimenta o nosso organismo? Picanha? Alimenta também, é bom, né? Mas não, não muito. O que alimenta o nosso organismo são os minerais, tá? Então, quanto mais minerais eu tenho, melhor. Então, eu tomo café, faço um lanchinho 10 horas, almoço 3 horas e 7 horas é minha última refeição. Pelo menos na teoria, né? Como é que tá isso aí, né? E durmo 10 horas. Será que nós estamos fazendo? É bom pensar nisso, né? E aí, o que que acontece? A água você toma todo dia, o dia todo. Então, você vai alimentar, limpar, desintoxicar o seu organismo. Então, é a melhor suplementação que existe. O que você me apresentar, qualquer coisa que você vier falar comigo, eu falo para você, a nossa água ela é mais eficiente porque você toma todo dia, o dia todo. Pensa, limpa, desintoxica e alimenta o seu organismo. Ah, então eu tenho que suspender os remédios, nunca mais tenho suplementação. Não, não é isso, não.
mas a água você faz todo dia, o dia todo. Por isso é extremamente eficiente o nosso projeto. Essa que ela está mostrando aí, ó, é um para você portátil, né? Você leva para onde for. Aqui em casa a gente optou por investir realmente na saúde. Então a gente não toma outra água. Onde a gente vai, só A água gente também não. tratada magneticamente. Aqui em casa a água da torneira é só para lavar a louça. Ponto final. Ah, e o alface? Água do filtro para lavar, para deixar de molho. Ah, e como é que você faz arroz? Água do filtro. Tudo é essa água, tudo, o gelo, tudo, tudo, tudo. Água da torneira, lava a louça, ponto final. Os pets, as plantas, né, Rômulo? Eu costumo comentar assim com as pessoas que esse magnetizador, que é o azul, ele consegue, é quase que como se fosse ressuscitar a nossa água, né? Porque na natureza a água tá perfeita, tá viva, tá cheia de energia. E o verde vai liberar os minerais. E agora eu quero até te fazer uma pergunta, Rômulo, que outro dia me questionaram, eu achei interessante. A gente sabe que tem um estudo do Masaru Emoto, aquele japonês, né? Já falecido, mas ele fez um estudo sobre a memória da água. Então, a água ela também carrega a memória. Então, por onde ela passa, ela carrega a memória. Então, outro dia eu conversando com uma terapeuta e nós chegamos à conclusão de que a gente consegue, quando a gente coloca o magnetizador, a gente reorganiza as moléculas da água. Então, a gente também consegue resetar essa memória. O que que tu Então, acha? é Faz sentido? impressionante como a água não perde a memória. A água, ela só está realmente na inércia, vamos dizer ali. Ela está parada, Exatamente. aí é uma atração natural. A química mesmo explica, não tem jeito, vai fazer essa aglomeração. Aí você dá um choque magnético com um produto com comprovação científica, viu? Talvez você que está aqui nos ouvindo, vai na internet, tem um monte, mas o único que tem comprovações nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive do Instituto Falcon Bauer, que é o principal centro de controle de qualidade, é esse aqui. Eu vou fazer um parênteses aqui e responder aqui o Antônio, que perguntou lá no YouTube como saber se tem muito cálcio na água. Então, Antônio, não dá para saber. Quando você compra uma água mineral, você pode até ler lá no rótulo. Quem tiver aqui, ó, assistindo a palestra, vai lá. Se você tem um garrafão de 20 litros ou se você comprou uma água mineral, vai lá e dá uma olhada no rótulo. Você vai ver que tem uma quantidade alta de cálcio, de bicarbonato de sódio e de sódio. Aí a água realmente vai ter um pH bom, mas o que vai. Aí tem gente que fala, cara, eu só tomo água boa e minha pressão não diminui. É claro, tem muito sódio na sua água. E o cálcio, Antônio, quando você toma uma água pesada, que você balança assim, faz glute-glute, já indica que é uma água parada. Ela está pesada, mas é os clusters. O cálcio é só realmente fazendo um teste no laboratório e a gente sabe que no nosso Brasil tudo é caro, então a gente não faz. Por isso que é importante o conhecimento para você evitar algumas situações para trazer qualidade para você e sua família, tá? Depois eu quero É voltar no verdade. assunto do cálcio, viu, Maíra? Tá, muito importante mesmo. E esse livro aqui, para quem não leu, eu recomendo que vocês leiam esse livro, A Saúde e a Água Magnetizada, o que ela pode fazer por você. Aqui nesse livro, fala um pouco sobre a tecnologia que a gente está apresentando do Silocimol, e é bem legal porque fala sobre estudos científicos, tá? Explica muito bem, ó, estudos científicos e fala também um pouco alguns profissionais que escreveram, né, esse livro aqui e eu achei interessante, Rômulo, porque quando eu li esse livro, eu fiquei sabendo exatamente como aconteceram os estudos científicos. Então, a gente vai falar aqui para vocês agora sobre quem que foi o idealizador desse projeto, como que ele funciona, quais as comprovações que a gente tem. Mas eu vou pedir só para o Rômulo explicar para a gente essa tal fórmula mágica. Como que acontece essa água ficar mais leve? Como que acontece essa água cheia de minerais? Então, esse dispositivo, que é o azul, que ele foi criado aí há mais de 20 anos, né? Pelo Carlos Henrique, né? Que é uma pessoa impressionante, né? A garra que ele tem. Ele colocou, ele ficou sabendo dessa tecnologia e investiu. Talvez você olhe para isso aqui, não sei se você sabe dessa história, Maíra, mas você olha para esse aparelho aqui, cara, isso aqui tem mais de R$ 1 milhão investido e nós estamos falando de coisa de 14, 15 anos atrás. Até mais, né? 20 anos atrás. Então você tem noção como o Carlos enxergou algo que, vou ser sincero, talvez um, dois, viu? O primeiro era grandão.
Aí ele falou, não, peraí. Ele acordou de madrugada e falou, peraí, não, cada um vai ter isso no filtro. Ele chamou todo mundo e falou, ó, se vira, eu quero um desse tamanho. E a galera foi e conseguiu fazer a hidrólise da água. Como é isso? Inclusive foi ele que desenhou, viu, pessoal? Tem gente que compra isso aí, né, doutor, mas saiu lá da mesa do Carlos, viu? O cara com a mente brilhante. Então Ô, vamos lá. Rômulo, olha outro detalhe que eu queria trazer, é que eu estava estudando esses dias os grandes nomes, assim, dos inventores, eles também, ou eles eram formados engenheiros, ou atuavam como engenheiros. Nikola Tesla, até mesmo Steve Jobs, Leonardo da Vinci, além de artista, engenheiro. Então, nós sabemos que os engenheiros são mentes brilhantes. Então, porque eu acho que eu tenho uma explicação. Penso o tanto que faz conta matemática durante o curso, né? E a matemática realmente é um exercício É. impressionante. Deve ser alguma coisa assim, o Carlos realmente ele é diferente, porque ele sempre foi, viu? Desde quando ele montou a primeira lógica, que não tem muito a ver com esse ramo aqui, ele sempre se destacou. Mas enfim, vamos lá. Então ele desenvolveu uma tecnologia que faz a hidrólise da água. O H2O é a fórmula da água, né? A fórmula química da água. Se você adicionar outro mineral, outro componente, aí não é mais água. Mas quando fica OH- e H+, é que você fez a dissociação. E esse OH-, ele é volátil. O que que é ser volátil? Ele fica procurando com que reagir, entendeu? Então ele fica ali assim, ó. Eu lembro que o professor falava, ele é um solteirão tentando arrumar uma namorada. Então ele fica louco. E aí ele foi e acha os minerais. Quanto mais minerais eu tenho na água, mais vai formar os íons de hidroxila. Íons, esses que vão fazer com que a sua água fique alcalinizante. Não é água alcalina. Preste atenção. Água alcalina é importante? Sim, claro. Mas é uma água alcalinizante que vai trazer os benefícios. Por isso ele é o carro-chefe. Então, aí ele vai juntar com todos os minerais, mas como esse outro aqui, ó, né, esse azulzinho que dura 3 anos, você vai ter cálcio e magnésio, eles vão formar os íons alcalinos, né, os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. O que que isso quer dizer? O que você está vendo aí, nosso convidado, é a fórmula para resolver a acidez. Lembra que um dos primeiros problemas, um dos graves problemas, né, da humanidade é a acidez? Então você que tem refluxo, gastrite, queimação, acabou. Só que não é isso, é fazer com que o seu sangue fique levemente alcalino, tá? Porque o sangue tem um teto, ele vai ficar alcalino 10, então levemente alcalino. Só que isso já é um ganho excepcional. O hidróxido de magnésio, quando está na água, segundo o Dr. Arnoldo Veloso, ele é 3 vezes mais absorvido, melhor absorvido. Imagina numa água que fica 6 vezes mais leve, acidez controlada. Agora tem o cálcio, né? Tem gente que fala, ué, mas você acabou de falar que a água tem cálcio, e agora vai adicionar mais cálcio. Então talvez você está meio distraído, preste atenção. Não é o excesso de cálcio que causa pedra nos rins, ou que calcifica a veia do seu coração. É a falta do magnésio. E o nosso país é pobre em magnésio. Por um lado é bom, né, que a gente não tem vulcão aqui. Mas por outro lado é isso que acontece, né? Então o magnésio ele controla, ele é o gerente dos outros minerais. Muita gente fala da vitamina D, né, do sol. Inclusive, você tem que tomar sol com a palma da mão para cima, tá? Durante 5 minutinhos ali tá excelente, com a palma da mão bem aberta, assim, em contato, né, direto com o sol. Só que sem o magnésio, a vitamina D ela fica meio perdida. Ela falou, então potencializa a vitamina D o magnésio. Então, tem vários outros minerais que são potencializados quando você tem o magnésio, e o cálcio é da mesma forma. Então, se você tem pedra nos rins, fique tranquilo. Agora, o magnésio vai limpar o excesso de cálcio. Então, respondendo aqui, o Antônio Luiz Araújo, fique tranquilo, viu, Antônio? Se a sua água tem. Não tem problema se ela vai ter muito cálcio, ela tem que ser bem filtrada. Mas uma vez que você coloca esses dois dispositivos, você vai ter liberação de magnésio. Então, o que vai ficar de cálcio para você é o que precisa. Viu só? Que legal? Então, nós resolvemos a acidez. Agora tem outro problema para resolver, o radical livre. Tá vendo o H+ que sobrou ali? O H+, ele controla o excesso de radicais livres. Porque o radical livre tem até a sua função, viu? Só que hoje, pelo que você ouviu na palestra, há um excesso. Passa a próxima página aí, Maíra, por favor. Então, o H+, ele vai, como ele é polo positivo, ele vai procurar o radical livre, que é negativo.
O radical livre, pessoal, deveria ser 1 hora de palestra aqui, tá? Só com o radical livre. Mas, resumindo, ele é uma ferrugem que está envelhecendo a gente. Ele aumenta, ele acelera o processo de envelhecimento. Por isso que chama envelhecimento precoce. Só da face? Também, né? Mas principalmente do órgão. Então, talvez a sua criança, né, o adolescente, já está lá com o pâncreas, né, sofrendo com o radical livre, a próstata sofrendo, então envelhece de forma precoce. E é isso que está acontecendo, é notório. As pessoas hoje com 40 anos com vários problemas de saúde já. Como? Um dos problemas está aí, radical livre. O outro, acidez, que é acelerado pela má alimentação, né? Igual o radical livre. Então a raiz dos problemas de saúde são esses dois. O H+ vai juntar com o radical livre, vai tirar o excesso, porque, como eu disse, ele tem a parte boa dele, e a acidez vai ser controlada. Então, eu corto a raiz que alimenta os problemas de saúde. Eu neutralizo o excesso de radicais livres e controlo a minha acidez. Então, quer dizer que eu viro um super-homem? Um X-Men? Não. Você pode adoecer, mas seu organismo vai estar muito melhor para combater qualquer tipo de problema, porque o ambiente está limpo, o sangue está oxigenado, porque aumenta o teor de oxigênio, aumenta a imunidade, intestino funciona bem, o rins funciona bem, fígado funciona bem, parte cerebral, 20% da circulação sanguínea está aqui. Juntando tudo isso, aí sim você passa a investir na sua saúde. Você pode até pegar um vírus da gripe, mas ele vai ficar aí 2, 3 dias. Você pode até pegar a Covid, mas você não vai sofrer tanto. Você pode até ter alguma ferida, mas ela não vai proliferar. E o que que você tem que fazer? Tomar água com esses dois produtos aí, ó. Um dura a vida toda, viu? Tá aí a durabilidade de 30 anos, mas depois de 100 anos, viu? Não é 50, 100 anos, perde 5% da força dele, o silocimol. Mas a gente põe a durabilidade de 30 anos, mas é superior a isso. E o Top H+, você troca de 3 em 3 anos, sem contraindicação, sem contra, toda a sua família, inclusive os animais e as plantas, não altera a sua rotina, que é só tomar água, e essa durabilidade aí. Então, quando eu conheci, há 19 anos atrás, eu olhei e falei assim, uai, eu sou mineiro, né? Uai, só tomar água? E dura esse tantão? Eu vou querer. Então, minha mãe tem 77 anos, tá, ó, muito bem, eu vou fazer 50 o mês que vem, estou muito bem. Sei que posso adoecer, mas eu faço o possível para investir na saúde e não na doença. Continuo? Eu continuo aqui. Se deixar, eu estou com os slides aqui mesmo, eu passo para o próximo e vida que segue. Estava no mudo aqui agora que eu vi. É muito bom sempre te ouvir. A gente é um assunto que a gente fala. Imagina, o Rômulo já está há 19 anos. Eu estou há quase 3 anos. Eu também nem me apresentei, né, gente? Meu nome é Maíra, então falo aqui de Santa Catarina. A gente às vezes acha que a pessoa já sabe, né? Mas tem pessoas que estão chegando novas. E há quase 3 anos eu conheço esse projeto de saúde maravilhoso e resolveu tudo absolutamente na minha casa. A gente não fala cura, não é cura, mas a água magnetizada ela melhora a situação da nossa saúde, porque o silocimol melhora a água e, segundo os próprios estudos científicos, é uma hidratação muito superior, porque ela é muito leve, ajuda a alcalinizar o organismo, conforme o Rômulo já explicou, reduzir os radicais livres, aumento da oxigenação sanguínea, melhora a absorção de nutrientes, aumento da densidade mineral óssea, regula o metabolismo e é um antioxidante natural. Então é muito interessante a gente explicar para vocês que hoje em dia, com a nossa dieta, com o nosso estilo de vida acidificante, o organismo acaba precisando muito dos minerais para fazer esse equilíbrio e acaba retirando, às vezes, dos ossos, dos dentes. E tem muita gente hoje em dia com desgaste, tem muita gente com osteoporose, com osteopenia. Então, às vezes, a pessoa acha, inclusive, que é algo da família ou que é da velhice, mas é possível a gente prevenir. E uma das formas, como o Rômulo disse, que a gente toma água todo dia, o dia todo, é uma água de extrema qualidade. E agora, perto do Natal, a gente fala qual é o melhor presente que a tua família poderia receber. Se a gente sabe que o nosso corpo é 70% água e que a água que a gente toma ela não é uma água de qualidade, se a gente resolve esse problema, a gente resolve boa parte. E eu gosto muito, então, de
falar para vocês que esse projeto, ele já nasceu lá em 2004. Então, assim, são 21 anos de projeto de saúde. Rômulo, tu que já está aí desde o início com a Timol, o que que tu percebe, assim, que tu falou que foi mais de R$ 1 milhão investidos? Porque aqui nesse livro, Rômulo, eu li que fala assim, ó, quando ele conseguiu que a primeira instituição fizesse a análise, ele teve que assinar um termo. Antes disso, ele recebeu um monte de porta na cara. Depois, ele teve que assinar um termo que dizia assim: se esse produto não funcionar, a gente vai publicar igual. Eu li aqui nesse livro. Então, quer dizer, ele tinha certeza do que ele estava fazendo, ele já tinha testado com muitas pessoas, já tinha testado na granja dele. Então, como será que foi esse. Mas eu fico pensando como que é, como será que foi estar na pele dele, né? Na verdade seria bom ouvir dele. É muito bom ouvir dele, porque eu não vou conseguir aqui, talvez, com tanta riqueza de detalhes, apesar de já ter escutado, né, essa história que eu vou contar várias vezes. Então, primeiro é isso, é um empresário visionário, ele tinha gota, né, o ácido úrico dele era elevado. Imagina o cara chegar numa empresa, ele tinha, sei lá, 20, sei lá quantas empresas ele tinha. Tinha um monte de empresa, e ele chegar lá de terno, gravata e chinela havaiana, porque o pé tá desse tamanho devido a ácido úrico elevado. Então não é elegante, né? E ele escutou. Ele bastou escutar e falou: opa, água, magnetismo, tem razão, é verdade. E aí ele começou a estudar, a pesquisar, né? E o primeiro a usar foi ele. Ele, a família, o cachorrinho, o frango, aí o vizinho, e foi, né? E foi aumentando as pessoas e ele só observando. Ele foi vendo tal, até que realmente ele chegou nesse laboratório, porque ele tinha certeza, ele reuniu. A gente até tinha esse material, tem que ver aqui, mas ele reuniu várias pesquisas sobre o magnetismo na água no mundo e levou lá, né? Mas acho que ele não levou muita coisa. O cara falou assim: não, não acredito, não, tá, mandou ele embora. Imagina, Nesse livro aqui entende? também fala um pouco sobre o magnetismo no mundo. Entende? Quando o cara tem uma ideia, põe na pele dele. Você tem uma ideia, sabe que funciona, procura uma mente que pode te validar, o cara te despreza. Mas o Carlos, ele não é da pessoa que retrocede, ele avança. Reuniu mais material, foi lá e o cara falou: não, então se der errado, eu vou publicar também. Ele bateu no peito e falou: tenho certeza da minha tecnologia, pode fazer o estudo. E o doutor Antônio Balieiro. E ele ficou impressionado, porque era água. E os animaizinhos melhorando e os ratinhos aumentando a massa mineral óssea. E ele deve muito à empresa, porque ele apresentou esse projeto em Nova York. E no ano seguinte ele fechou a palestra sobre novas tecnologias, né, com comprovações científicas, porque dentro do mundo acadêmico eles ficaram impressionados como que uma água aumenta a massa mineral óssea. Isso é um desafio que a ciência ainda procura, porque uma vez que você consegue fazer isso, é sinal que muitas, mas muitas e muitas e muitas doenças foram resolvidas quando você consegue aumentar a massa mineral óssea. Então, esse cara aí tem que tirar o chapéu, foi um guerreiro, um lutador, e poderia ficar aqui um tempão falando de tanta história que eu tenho nesse início aí, mas o que fica o Carlos é um cara acima da média, com muita resiliência e também muita persistência. E hoje nós temos aí essa empresa já consolidada no Brasil e fora. Aí, ó, tá aí, olha só, a Unesp depois abraçou a causa, né? Inclusive, vou falar rapidinho aqui, eu recebi uma ligação para ir lá em Botucatu, se eu não me engano, em Botucatu, e que tinha uma pessoa lá interessada, olha que interessante isso aqui. E a pessoa falou assim: Romulo, só que ele é professor titular da Unesp, com quase 30 anos dentro da Unesp, professor titular dentro da Unesp de Botucatu. Olha que interessante. Aí eu fui até estudei, né? Mas eu falei, meu Deus, esse cara vai vir armado. E aí, Lindinha, você que tá aqui, o Torisvaldo, enfim, todos vocês aqui, cheguei lá para minha surpresa, torto, de bengala, desanimado, e o cachorrinho dele também tá pior do que ele. E os dois é muito amigo dele, mas o cachorro dele. E eu falei, caramba, um cara com a mente dessa, né? Infelizmente é assim. E pensei, esse cara não é um senhor, você vê que era. E aí eu falei, vai me triturar. Aí eu falei simplesmente assim: olá, meu nome é Romulo, eu vim aqui falar com o senhor sobre esse projeto.
que vem trazendo saúde e qualidade de vida para todos. Ele falou: entra, senta, inclusive. Eu sou médico, eu sou doutor em fisiologia humana. Eu falei, pronto, vai me descascar agora. E eu sei a importância da água, só que eu não sabia que existia uma tecnologia que fazia isso com a água. Tem como você me arrumar dois? Só isso. Falei nada. Eu falei, claro. Ele falou, não, porque eu quero deixar um aqui em casa e outro para me levar para onde eu for, né? Meu cachorrinho também. E fui acompanhando. Melhorou. Ele estava esquecendo de muitas coisas, os neurônios passaram a conversar melhor, né? Que a maioria do cérebro é água. A firmeza dele voltou e a água faz isso. Todos aqui que fazem uso sabem como a gente fica, né? Acaba a labirintite. E o cachorrinho dele, mesmo enfrentando um câncer, teve uma qualidade de vida até morrer impressionante. Olha só, dentro da universidade ele não conhecia a nossa tecnologia. E eu imaginei, meu Deus, quanto trabalho a gente tem para levar para as pessoas saúde. Muito legal mesmo. Interessante, Romulo. Tu sabe que eu tô com algumas clientes, e não é nenhuma nem duas, são várias, que elas têm relatado que os cachorrinhos já de idade voltaram a ter vida, assim, a ter ânimo, a brincar. Eu lembro que faz mais ou menos um ano e meio eu fui na casa de um casal que meu marido tinha vendido os aparelhos, e o cachorro que nos recebeu parecia um filhote, assim, pulando, saltitando. E depois ela até fez um depoimento do Snoopy dizendo que ele era outro cachorro, assim, ele já era idoso. Eu não conheço muito de cachorro, para mim, não percebi que ele era idoso, porque aparentemente não parecia. E ela disse que ele não levantava quase, ele é meio depressivo, assim. Então, isso é muito legal, porque a gente percebe isso, né? A gente vê, coloca uma plantinha com água magnetizada, os animais. Então, o que a gente está falando aqui para vocês hoje é algo que tem transformado vidas no Brasil e fora do Brasil. E é uma tecnologia reconhecida. E a gente tem também esse termo de reconhecimento de idoneidade, aonde a Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas de Saúde do Congresso Nacional reconhece a Timol como única empresa cumpridora das normas e exigências. Então, quer dizer que existe um livro. Rômulo, sabe que eu tenho um tio que ele trabalha lá no Palácio, em Brasília, e ele é bem cético. Quando meu pai foi apresentar para ele sobre a Timol, ele é irmão do meu pai, ele falou assim: Eu quero ver se isso é verdade. E ele acessou lá no, não sei, lá no sistema dele, e ele disse assim: Realmente é verdade, isso é verdade. Mas mesmo assim, Rômulo, ele ainda não toma água magnetizada, porque ele acha Mas que, só enfim. uma particularidade aqui nessa comprovação que você mostrou aí. É interessante, tem duas coisas que me chamam a atenção nessa comprovação. É que nós estamos de acordo com a Organização Mundial da Saúde, porque essa frente parlamentar, essa banca que examina, eles prestam contas, né, à Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos dentro do cronograma, né, vamos dizer assim, do que a Organização da Saúde pede. E aí, continuando, fala assim: nós somos a única que tem respaldo científico. Então, por isso que nós temos esse laudo aí, entendeu? Porque nós estamos de acordo com a Organização Mundial da Saúde e essa frente declara o reconhecimento da idoneidade da única empresa brasileira com comprovações científicas, que é a Timol. Isso é muito interessante, isso é muito legal, Romulo, porque a gente trabalha de cabeça erguida, né? Como o Sidney fala, a gente está representando algo. Sabe o que que eu falei outro dia, Romulo? Eu falei assim, eu vou até mostrar para vocês. Outro dia eu falei assim para uma amiga minha, eu falei assim, elas me perguntam, né? Ai, Maíra, mas como que eu apresento assim o Silocimol? Como que eu falo da Timol? A pessoa às vezes recém veio para o projeto, né? Aí eu falo assim. Imagina só, vou interromper aqui. Eu falo assim, pensa comigo. Tem uma pessoa na minha cidade que ela estava internada, Rômulo, para amputar 3 dedos. É diabetes que ela tem, tá? E aí, quando a gente ficou sabendo disso, e aí ficou sabendo que o médico liberou ela, não fez essa cirurgia, a gente ficou muito feliz. E meu marido, no mesmo dia, ele ia fazer um ensaio na igreja, ele foi na casa dela e levou, acho que 20 litros de água. E ela começou a fazer uso, ela começou a tomar e passar no pé. Ela tinha uma ferida horrível, o pé todo preto, gangrenando, sabe? A canela roxa. E ela começou a tomar e lavar o pé, e eu comecei a dar orientações, começou a melhorar, melhorar, melhorar.
A diabetes dela já diminuiu muito, o pé dela tá ótimo. Inclusive, eu vou fazer o depoimento. Podem me cobrar, que eu vou lá na casa da Vera fazer esse depoimento. Depois ela comprou o filtro, me pagou, fiz para ela no fiado, inclusive. E assim, o médico disse que o roxo da canela não ia sair, tá? Então eu falo assim, quando alguém me pergunta, Maíra, como que eu falo do Silocimol? Eu falo assim, gente, pensa comigo, ó. Isso aqui é uma caixa dourada, tá? Então, tu imagina comigo que o silocimol, ele é a coisa mais preciosa. E eu falo para vocês de todo o meu coração. A minha vida foi transformada. A minha saúde, o meu sono, a vida dos meus filhos. Então, o que que a gente pode ter de mais precioso? Então, aqui dentro, ó, da minha caixa dourada, tem a minha tecnologia. Na minha casa, eu não tenho assim, ó, ai, a minha televisão de 52 polegadas, é a minha air fryer de última geração, a minha cafeteira de cápsulas. Para mim, o que tem de precioso na minha casa, na minha cozinha, é isso aqui, que transformou a minha saúde. Gente, eu nem água eu não tomava. Tomava pouca água, eu tinha enxaqueca, tá? Eu tinha um problema de intestino preso seríssimo. Eu vi outro dia a Kellen dar um depoimento que a filha dela ficava de 8 a 10 dias sem fazer o número 2. Isso é seríssimo, isso é muito sério. Então, assim, o intestino, ele é muito sério porque, assim, a gente fica de mau humor, a gente fica com muitos problemas que vêm, né, do excesso de toxinas, porque o intestino tem que liberar aquelas toxinas, né? Então, assim, a gente tem que usar um supositório, uma coisa horrorosa, sabe? É uma situação muito ruim. Só quem tem intestino preso sabe. E a gente está falando aqui de mais de 140 enfermidades que a gente vê que o nosso projeto ajuda. Não é cura, mas a água magnetizada ela vai ajudar a amenizar muitos problemas. Então, assim, será que isso é um projeto que merece estar dentro dessa caixa de ouro? Ou será que é uma coisa qualquer? Eu tô falando sempre agora na época do Natal. Será que tu precisa de uma bolsa nova ou será que tu precisa de uma água de qualidade? E quando a gente fala em densidade mineral óssea, que o Rômulo falou, isso aqui já foi apresentado, gente, fora do Brasil. Então, existiu um congresso onde eles apresentaram, eles fizeram um estudo, e todos os participantes, a metade usou água magnetizada e a outra metade a água normal. Quem se alimentou, porque a água ela é um nutriente de água magnetizada, em 45 dias aumentou a densidade mineral óssea. Inclusive, eles fizeram a medição num densidômetro. Então, isso está publicado, tá? É um estudo publicado, e a água magnetizada ela foi reconhecida como um alimento funcional, tá? É o livro Manual de Descobertas e Controle de Componentes Bioativos e Elementos Funcionais. Então, quantas pessoas, eu gosto de consumir clorela, eu tomo chá disso, chá daquilo. Gente, a água pode ser um alimento funcional, mas não é qualquer água. É a água ideal que o Dr. Lei Ribeiro falou, que é uma água que hidrata, que nutre, que desintoxica. Não é uma água comum. Então, isso que é importante sempre da gente ter em mente. Ai, deu um probleminha aqui no meu slide, peraí. E quando a gente fala também, eu tenho uma amiga, Romulo, que ela é esteticista e ela é biomédica, e ela falou assim: muitas pessoas aqui, ó, que elas fazem um preenchimento, elas têm perda óssea nessa região aqui. Isso aí eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Eu achava que era assim, colágeno, cartilagem, sei lá, eu achava que era firmeza da pele, elasticidade, mas ela falou que aqui a perda óssea que as mulheres têm nessa região aqui, também elas acabam recorrendo a procedimentos estéticos. Eu achei bem interessante, tem pessoas que têm perda óssea aqui onde tem os dentes, né? Vai fazer um implante, tem que fazer um enxerto de osso. Minha mãe já fez isso porque ela foi fumante muitos anos. Então, a gente tem uma pessoa que comentou aqui, ó, eu era para estar em cadeira de rodas, graças a Timol, estou muito bem, tenho esclerose óssea e uso água magnetizada. Se a gente puder ouvir esse depoimento, pode destacar ela, alguém para mim? Tá escrito assim, usuário do Zoom, então a gente ainda não sabe quem é. Tem um outro depoimento aqui, ó, tem uma semana que eu faço uso do projeto, não uso mais bombinha de asma, melhorou minha disposição, minha cicatrização, tinha bolhas que coçavam os pés.
Minha sogra esteve aqui 5 dias e conseguiu ficar sem remédio para dormir. Gente, isso não é extraordinário? Será que a família precisa de uma televisão de 52 polegadas? Gente, isso é maravilhoso. Se a Simone puder destacar essa pessoa que deu o depoimento aqui, a gente vai querer ouvir um pouquinho mais. E eu vou Ela tá mostrar com para a você. câmera, ela tá com a câmera fechada, Maíra. A não sei que ela abre, senão é só abrir o microfone mesmo, ela já pode falar, a usuária do Zoom aí. Aí vamos ver se ela ativa o Eu microfone. abri o microfone dela. Abriu? Então Ela vamos tem ver que se ela abrir fala ali. pra gente. Mandei Como é que é mensagem o para nome da usuária do Zoom? Qual é o nome da usuária do Zoom? Vamos Oi, ver se a gente. Maíra. Oi, Maíra, tudo Oi, bem? En- tudo? Então, Maíra, eu estou impressionada com essa apresentação de vocês hoje. E peço desculpa que eu não abro a câmera, porque eu estou limpando a casa. Aí não dá para Não abrir a tem. Como é câmera. que é o teu nome? É Júlia, Oi, Júlia, prazer. Que legal falar prazer. contigo. Tu já faz Eu, parte então da nossa família? sim, eu faço parte da família Timol há 9 anos. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Aqui nós temos uma equipe bem grande da Timol. E eu conhecia Timol, na verdade, eu pedi a Deus algo que pudesse me ajudar, mas eu não especifiquei a Deus o que eu queria. E Deus me olhou no lado da saúde. Eu orei por 5 vezes na varanda da minha casa e pedi a Deus que me mostrasse alguma coisa que me ajudasse e que eu pudesse ajudar as pessoas. Mas eu não falei o que eu queria. E eu sinto no coração que Deus indicou a Timol para mim. E quando eu conhecia Timol, eu tinha muitas patologias, muitas. Eu tinha essa esclerose óssea que eu acordava 2 a 3 vezes na madrugada com dor nos ossos, dor assim que era aquela dor assim que ardia os ossos assim, sabe? E a dor de cabeça era muito forte, que eu tomava melhoral para dor de cabeça, em média 5 por dia eu tomava. E não adiantava. No meu quarto eu coloquei uma cortina com tecido bem preto atrás, porque eu não podia ficar na luz do dia, de tanta dor de cabeça e depressão e também problema de coração, problema de depressão. Olha, eu era a Maria das Dores. E graças a Deus, com o uso da água magnetizada que eu levo no Capricho, esse tratamento já há 9 anos, hoje eu ando como uma pessoa. Cada um lembra dos seus 25, 20 anos de vida, né? Quando tinha essa idade, né? Hoje eu me sinto, meu corpo, a minha mente, como se eu tivesse 30 anos de idade, e eu vou fazer 65 em janeiro. Eu tenho assim, Nossa. eu tenho uma disposição de uma pessoa, posso assim afirmar com toda certeza para vocês que eu me sinto assim uma disposição de uma pessoa de 30 anos de idade. Que legal, Júlia. Que legal. Depois do uso Obrigada. Se da tu, se tu Timol. puder fazer esse depoimento gravado para nós, a gente agradece, porque todo depoimento ele ajuda a divulgar o projeto. Vocês vejam que não Com foi certeza. combinado. Ainda não conhecia a Júlia. Prazer te conhecer, Júlia. Eu tô pertinho, tô aqui em Garopaba. Sim, o Sidney vai sempre na casa e ele que palestra aqui para nós também, em Ele Blumenau. me convidou para fazer a última palestra que ele foi aí, mas eu tinha um evento bem no dia. Que pena que não deu. Mas em breve eu vou aí em Blumenau conhecer vocês. Em fevereiro ele vai estar aqui. Ah, então Ele eu já falou, vou me organizar. Eu e já isso vou me vai se organizar. organizando, que ele já deixou Muito marcado. obrigada. De nada. Obrigada, Júlia, pelo teu depoimento. E quem está nos assistindo agora pode estar pensando, tá, mas como que eu uso? Será que eu uso na garrafinha? Eu queria que toda a família tivesse acesso. Gente, é muito simples. Aqui a Simone está se exibindo lá nos Alpes Suíços com a garrafa dela, porque a gente não sai de casa sem a nossa. Mas se vocês têm um filtro de barro, ou de repente um purificador, ou quer usar numa jarra de água, também pode. Em uma água já filtrada, muito importante. E se daqui a pouco vocês não têm ainda um purificador, a gente tem uma opção para apresentar para vocês que é um purificador, eu falo para vocês assim com toda segurança, gente. Não existe nada nem parecido no mercado. Tanto que tem pessoas no exterior pagando mais de R$ 500 o frete, só o frete, para ter esse purificador. Por quê? Porque essa combinação de elemento filtrante só existe na Timol, é exclusiva. Tem carvão ativado, tem zeólita, prata coloidal, tem alumina ativada e hidrogênio molecular.
Então, a gente consegue reduzir cloro, flúor, metal pesado, agrotóxicos, bactérias, micro-organismos, consegue elevar o pH da água e também fica uma água antioxidante. Lembra que a gente falou que excesso de radicais livres oxida, enferruja, envelhece? Então aqui eu tenho uma água, como o Rômulo falou, que eu tomo todo dia, o dia todo, antioxidante. A gente tem dois modelos, o modelo com base e o modelo boia. O modelo boia é para usar no bebedouro, quem gosta de água gelada. A gente tem 3 cores, branco, cinza e preto, o que mais combina com a tua cozinha, ou com o teu gosto. Ele vai desmontado na caixinha, se vocês querem viajar, pode levar junto. E assim, nós temos o sistema por gravidade. Ai, Maíra, mas eu quero uma coisa mais prática. Gente, a gente também tem, mas eu falo para vocês de todo o coração, é o que eu uso na minha casa, tá? Inclusive, até vou mostrar aqui para vocês esse elemento filtrante, gente, simplesmente ele é muito eficiente, tá? Por quê? Porque cada gota é purificada. Hoje a gente não pode confiar em qualquer água. Então, o nosso purificador Hiperminer, ele é fabricação nossa fábrica fica em Uberlândia, tá? A gente está enviando aí para o Brasil todo. Não existe nada com o nosso valor no mercado, não existe, tá? É muito acessível mesmo. Olha só que legal, são várias camadas. Primeiro ele passa por um pré-filtro, depois por essas camadas. E olha que interessante que eu vou mostrar para vocês essa ilustração que eu fiz. Então, uma das características de uma água ideal é o ORP. O que é isso? A gente mede milivolts, quer dizer se é uma água que ela vai oxidar ou que ela vai antioxidar, ou que ela vai ser uma água que ela vai te trazer vida, que ela vai te trazer energia. Então, um refrigerante, ele é completamente oxidante, envelhece, enferruja, adoece, inflama. Cerveja, refrigerante, água mineral com gás, sem gás, água de um filtro comum, tudo isso é positivo. Nós somos seres elétricos, eletricamente negativos. Então, se a gente beber uma água magnetizada, uma água do purificador Hiperminer, um chá verde, uma vitamina C, é antioxidante, neutraliza excesso de radicais livres, ajuda a rejuvenescer, a antioxidar. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque é uma das características. Imagina só que tu pode beber uma água que ela tá te envelhecendo. Uma água que ela tá confundindo os teus hormônios, né? Uma água lá da embalagem plástica que pegou sol. Isso é um veneno para nossa saúde. Para os homens pode causar até impotência sexual, porque é um hormônio feminino. Nas mulheres, tireoide Hashimoto e tantas outras doenças. Nos homens, câncer de próstata, são muitas coisas. Pesquisem depois sobre xenobióticos, xenoestrógenos. Então, isso é muito sério. E aqui a gente pode ver alguns resultados maravilhosos. Úlcera varicosa, psoríase. Esse senhor de psoríase, ele mora em Portugal, o filho dele é médico, já tinha tentado de tudo. E olha o resultado aplicando a água e também ingerindo. A gente tem resultado câncer de pele, glaucoma. Esse cachorrinho estava no início do glaucoma. Resultado na agricultura, tanto que a gente tem o Silocimol agro. Se vocês quiserem fazer um teste, coloca para enraizar uma plantinha, um manjericão na água da torneira e na água magnetizada, vocês vão ver a diferença. E sempre bom a gente lembrar que o Silocimol não cura nada, não cura nenhuma doença, mas ele melhora a água. E a água é que vai conseguir ser coadjuvante. Por quê? Porque vai melhorar, diminuir os radicais livres e diminuir a acidez. E esse produto, esses aparelhos, são isentos de registro pela Anvisa, tá? Então, e lá em 2008, né, a Timol recebeu essa declaração onde a Anvisa falou que tá tudo tranquilo porque não existe, né, essa questão do remédio, não tem nada a ver. E a gente tem mais de 40 produtos. Todos os produtos, então, que promovem bem-estar, qualidade de vida, saúde. Esses produtos têm linha de florais, purificadores, perfumes, palmilha. A palmilha e a pulseira com infravermelho longo é maravilhoso. Então, esses produtos todos, se vocês acharam interessante, se vocês estão vendo pela primeira vez e gostaram, vocês podem ser consumidores ou vocês podem também, como nós, ser representante, assim como a Júlia lá em Blumenau também.
Então, vocês têm a possibilidade, amanhã de tarde, a gente vai fazer uma outra apresentação apresentando o plano de negócios, aonde vocês vão saber como pessoas estão ganhando muito acima da média. Mas quando eu falo muito, é muito, gente, é muito. A média do brasileiro hoje é 3.000 e pouquinhos reais. A média do brasileiro, muitos ganham menos de 2 salários mínimos. Então, o que consegue realizar sonhos com 2 salários mínimos? É impossível. Mas na Timol tem pessoas cadeirantes, tem deficiente visual, tem até analfabeto que trabalha na Timol. Vocês acreditam? Basta, como a Júlia falou, é um projeto de amor. A gente sente um chamado no coração. Quem disse assim, Maíra, gostei, quero para mim e quero levar adiante. A gente vai te ensinar a fazer todo o trabalho, não importa se tu não tem experiência, a gente tem atendimento padrão, a gente tem treinamentos, tem toda a estrutura. Aí amanhã vocês podem vir assistir. Eu vou passar aqui o nosso comercial para vocês, o nosso vídeo oficial, e não saiam ainda que eu vou chamar o Rômulo para fazer as considerações finais, tá bom? Vou passar aqui só para vocês verem o nosso vídeo que a gente vai reforçar para vocês essa questão da água magnetizada. E eu já volto. Eu preciso só que alguém me dê o ok se o áudio tá bom. O áudio tá ok? Ai, deu tilt. O áudio tava aberto? Tava dando certo? Ai, deu tilt. Então eu não vou passar o vídeo, depois Não, vocês não, podem não, pedir. vai dar certo, ó. Vai O dar que que eu certo? faço? Eu primeiro compartilho a tela como você fez, né? Aí agora, a hora que você for compartilhar, você clica ali do lado direito, embaixo, tem ali, Sim. antes de compartilhar, tá? Tem Aham, só antes não, de eu compartilhar. sei onde é que é, porque eu fui boca abertinha mesmo. Saiu do nada, ele saiu. Ah, sabe o que que eu tenho conversado com as pessoas, Rômulo? Eu tenho percebido que esse nosso projeto é algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão abençoado, tão divino, inspirado por Deus, que a gente tem umas forças contrárias quando a gente vai apresentar, quando a pessoa vai conhecer, porque a gente sabe que a gente vive num mundo aonde a doença é interessante, né? Assim, existe muito lucro na doença, a gente sabe disso. Então a gente já tá meio que lutando contra, né? Quando a gente vai promover saúde. Mas obrigada pela paciência. Agora eu vou passar só uns minutinhos e no final o Rômulo vai falar de novo aqui com a gente, tá bom? Esse videozinho a gente vai recapitular o que a gente viu aqui hoje, a questão da água. Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silosimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. Fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silosimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silosimol. O futuro da saúde chegou para você. O futuro da saúde chegou para você.
Então, é muito importante a gente sempre falar que esse é um projeto que já tem 21 anos, que nós desenvolvemos ele com muito amor, com muito zelo, assim como a Júlia falou. E eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez agora hoje de tarde falando sobre esse projeto, comentando com as pessoas, porque o nosso objetivo é que mais pessoas possam assistir depois dessa live, que vocês possam convidar as pessoas para assistir, porque às vezes quando a gente conhece, a gente fala assim, gente, eu não acredito, eu conheci a Timol, eu tinha 42 anos, falei assim, gente, não acredito que eu fiquei tanto tempo sem conhecer a Timol, mas eu acredito que é tudo no tempo certo, porque hoje eu valorizo a saúde. Quando a Magali me apresentou, eu quis na hora eu conheci ela, eu já falei, tá, mas o que que tu trabalha? Eu sempre pergunto pra pessoa o que que eu trabalho. Tu vem morar aqui em Garopaba fazer o quê? Tu trabalha com o quê? E aí ela começou a me apresentar, e aí eu falei, nossa, eu quero. Ela disse, olha, Maíra, tu coloca esses dois aparelhos dentro do teu filtro de barro, né? Coloca esses dois aparelhos no teu filtro de barro. Tu vai melhorar tua azia, tua gastrite, teu refluxo. E eu fiquei impactada, sério. Tá, eu vou tentar. Achei meio, né, diferente, não entendi muito bem como é que acontecia, mas tudo bem, vou fazer. Gente, na primeira semana, azia, eu não sei mais o que é azia, eu não sei mais o que é. E eu fazia até endoscopia. Então, assim, eu sou muito grata, grata a Magali, grata ao Rômulo, ao Sidney, ao Carlos Henrique, a quem foi atrás mesmo, né, de desenvolver. E nós temos esse convite, se vocês querem tanto usarem o projeto, ou desenvolverem o projeto, vocês sempre procuram uma pessoa que convidou vocês, tanto que mandou a gravação, ou que esteve aqui ao vivo. Quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever aqui no canal, Maíra Fontoura, que aqui tem estudos, né, falando sobre a água, tem lives, né? E eu quero também agradecer de todo o coração o Rômulo ter aceito o convite, né? Como eu falei, o Rômulo tem um fã-clube, ele realmente é uma pessoa ímpar aqui na Timol, importantíssimo. Eu quero deixar com ele aí as últimas considerações e convites. E fica à vontade, Rômulo. Quero agradecer, né? Agradecer a todos que conectaram. Não é fácil a gente hoje comprar o tempo, né? E você que está aqui como nosso convidado, principalmente, né? Tipo, eu sei que vai ter dúvidas, procura a pessoa que te convidou, lance a dúvida, a pessoa tem meu contato. Eu sempre gosto de poder ajudar, né? A você a construir a sua saúde. Então, esse projeto funciona mesmo, é muito bom, por isso que eu estou há 19 anos. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, né? Passamos do horário, mas a intenção é passar realmente as informações, eu acredito muito que você, com as informações certas, você toma uma decisão melhor, que no caso